Olá, hoje nós vamos falar do nascimento de João Batista. O que está aqui relatado em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25, aconteceu em Jerusalém, mais ou menos em 7 a 6 a.C. Lucas começa essa parte assim, Lucas capítulo 1, versículo 5. Houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, sua mulher das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia. Este era Herodes, de sobrenome Grande. Ele era filho de Antípatro. Ele era idumeu de nascimento, ou seja, ele não era judeu. E ele professava ser prosélito da religião judaica, mas não considerava a religião senão para promover seus interesses e ambições seculares. Ele nasceu em 74 a.C. e morreu em 4 a.C. Assim, pela primeira vez, o trono de Judá foi preenchido por uma pessoa não de ascendência judaica, que havia sido imposta ao povo pelo governo romano. Seu governo foi de 37 a.C. a 4 a.C., quando faleceu. Da ordem de Abias. Quando os sacerdotes se tornaram tão numerosos que não puderam ministrar no altar, Davi dividiu-os em 24 classes ou ordens, cada um dos quais oficiava por uma semana. Sua mulher das filhas de Arão. Isso mostra que João tinha, tanto por pai como por mãe, ascendência na casa sacerdotal. Versículo 6. E ambos eram justos diante de Deus. Andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ambos eram justos, íntegros e santos em toda a sua conduta externa na vida civil, diante de Deus, possuindo o espírito da religião que professavam, exercitando-se constantemente na presença do seu Criador, cujos olhos, eles sabiam, estavam sobre toda a sua conduta, e que examinavam todos os seus motivos. No caso de Zacarias e Isabel, era amor verdadeiro a Deus e consideração sincera por sua lei. Andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, nenhum dos dois sendo capaz de colocar qualquer mal a seu cargo. Mandamentos, todas as leis morais do Pentateuco, e preceito, suas regras externas e cerimoniais. Versículo 7. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos tinham idade avançada. Mas não tinham filho. Uma calamidade numa família judia, porque Isabel era estéril. Isto mesmo quando ela era mais jovem, na flor da idade. Ambos tinham idade avançada, literalmente avançada em dias. Aqui então havia um duplo obstáculo no caminho de ter filhos, tanto a natural esterilidade de Isabel como a velhice de ambos, e consequentemente uma prova dupla do nascimento sobrenatural de João. É digno de observação que muitas pessoas importantes para o judaísmo nasceram de mães estéreis, como Isaac, Jacó, José, Sansão, Samuel e aqui nós temos agora João Batista. Versículo 8. E aconteceu que, quando ele fazia o trabalho sacerdotal diante de Deus, na ordem da sua turma, diante de Deus, no templo onde Deus habitou pelos símbolos da sua presença. O templo era considerado pelos judeus como a casa ou morada de Deus. Foi assim, diante de Deus, que Zacarias ofereceu incenso. Versículo 9. Conforme o costume do sacerdócio, foi sorteado a entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Cada membro da ordem tinha sua vez de servir no altar do templo durante um determinado período do ano. Foi sorteado. Porque algumas partes do serviço sagrado eram piores do que outros, tanto os sacerdotes como os levitas dividiam o trabalho entre eles por sorteio. Havia 3 sacerdotes empregados no serviço do incenso. Um levava embora as cinzas deixadas no altar no serviço anterior, outro trazia uma panela de brasas do altar do sacrifício, e depois de colocá-la no altar de ouro partia, saía do templo, e um terceiro com incenso, aspergia o incenso sobre as brasas, e quando a fumaça subia, intercedia pelo povo.
Essa foi a parte que caiu para Zacarias, e era a mais honrada de todo o serviço. No santuário. A parte do templo onde o incenso era queimado era o lugar sagrado. Zacarias é mencionado como tendo entrado no templo, na qual ninguém, exceto os sacerdotes, tinha permissão para entrar, para oferecer um incenso. O incenso é uma resina aromática obtida de árvores, principalmente na Arábia. É obtido fazendo incisões na árvore e a resina flui. Distingue-se por um cheiro especialmente agradável quando queimado, e, portanto, era usado na antiga adoração. Era queimado pelo sacerdote 2 vezes por dia, e era símbolo da oração e louvor, ou das ofertas agradecidas do coração flutuando em direção aos céus. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Toda a multidão. Esse era o tempo regular da oração da manhã ou da tarde, e multidões subiam ao templo para adorar. A maneira pela qual o evangelista se expressa aqui mostra que um número mais do que comum do povo estava no templo nessa ocasião, a partir da qual nós podemos deduzir que era um sábado ou um período festivo. Pois normalmente em dias da semana comuns, poucas pessoas estavam presentes no sacrifício da tarde e da manhã. Essa circunstância de haver uma multidão presente daria grande publicidade aos fatos aqui registrados e os levaria a ser objeto de muita investigação e conversação, tanto em Jerusalém como em todo o país. As pessoas estavam orando na hora do incenso. Nós temos uma figura elegante aqui, pela qual a oração é tão frequentemente comparada ao incenso nas Escrituras. Isso os judeus devotos faziam constantemente, e isso não apenas no templo, mas em todo o resto, escolhendo apresentar suas súplicas a Deus na hora do sacrifício e incenso, enquanto os ministros da religião intercediam pela nação. Portanto, essas horas foram chamadas de horas de oração. Hora do incenso. A hora do incenso acontecia 2 vezes por dia, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, e no meio da tarde, às 15 horas. Não se sabe ao certo se Zacarias ofertou o incenso na hora matinal ou na vespertina. Versículo 11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Um anjo. Um anjo é um mensageiro enviado por Deus. Já se passaram cerca de 400 anos desde a época de Malaquias e desde que houve qualquer revelação divina. Durante esse tempo, a nação estava procurando o Messias, mas ainda com nada mais do que as antigas profecias para dirigi-los. Agora que Cristo estava prestes a aparecer, Deus enviou seu mensageiro para anunciar sua vinda, para encorajar os corações do seu povo e para prepará-los para recebê-lo. À direita, no lugar de autoridade, o altar de incenso. O altar estava em frente ao véu que dividia o santuário exterior do Santo dos Santos. Era feito de madeira de acácia e coberto de ouro. Versículo 12. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se, e o medo tomou. Perturbou-se. Ficou aterrorizado. Ele estava sozinho na presença de Deus. A aparição do anjo foi súbita, inesperada e, portanto, gerou muito medo. E o medo tomou. Lucas não conta apenas que Zacarias estava aterrorizado, mas acrescenta que o medo caiu sobre ele, insinuando que ele estava tão alarmado a ponto de dar lugar ao terror. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, pois a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Assim, encorajando Zacarias com grande delicadeza de aspecto e voz. A tua oração foi ouvida. Não podemos imaginar que este santo homem, numa idade tão avançada e em tal ocasião, oraria pela gravidez de sua esposa, que era idosa. Essas orações por descendência devem ter ocorrido quando ele e sua esposa eram jovens. Isso entre os judeus era um alvo de intenso desejo. Nenhuma perspectiva lhes era mais sombria do que a de morrer sem filhos, de modo que seu nome deveria perecer. Além disso, os sacerdotes nesse ofício deveriam orar pela vinda do Messias, por cuja vinda estava prestes a ocorrer,
pois Isabel traria seu precursor. Assim, com essa expressão, o anjo provavelmente estava fazendo referência tanto ao clamor de Zacarias pela redenção de Israel, quanto às suas preces anteriores por um filho. Na verdade, a ação de Deus começa um processo que corresponde aos dois pedidos de uma vez só. Porás o nome de João. Era obrigação do pai botar nome na criança. João, na língua hebraica, significa a graça de Deus. Foi, portanto, apropriadamente dado ao precursor do Messias, que foi enviado para proclamar o imediato cumprimento de todas as profecias judaicas a esse respeito. Versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. E terás prazer e alegria. O anjo descreve uma alegria maior do que a que Zacarias pôde derivar do recente nascimento de uma criança, pois ele informa que o mesmo teria um filho, como ele nem sequer se aventurou a desejar. E muitos se alegrarão do seu nascimento. O anjo prossegue afirmando que a alegria não seria desfrutada apenas pelos pais, mas compartilhada igualmente por estranhos, a que a vantagem do seu nascimento deveria ser revelada. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Será grande. Deve ser eminente ou distinto como pregador. Diante do Senhor. Uma pessoa de extraordinária eminência e utilidade, e isso não apenas na opinião dos homens, mas à vista do Senhor, o juiz soberano e infalível. João deveria ser excelente em relação ao seu caráter, cargo, inspiração e sucesso de seu ministério, como um anjo aqui explica a expressão. E não beberá vinho nem bebida alcoólica. A criança agora prometida deveria crescer como um nazireu e manter esse voto durante toda a sua vida. E será cheio do Espírito Santo. As palavras serão entendidas por Zacarias do ponto de vista hebreu, não como visto na luz mais completa da teologia cristã. Como tal, eles transmitiram o pensamento da mais alta inspiração profética, já desde o ventre da sua mãe. João será influenciado pelo Espírito de Deus, mesmo a partir do instante de seu nascimento, santificando sua natureza e comunicando nele sabedoria e piedade em uma medida extraordinária, para qualificá-lo para o alto e importante cargo a qual ele foi designado. João deveria ser mais cedo inspirado a ensinar as doutrinas e preceitos da verdadeira religião. Versículo 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. As palavras iniciais da mensagem da nova aliança brotam das palavras finais de Malaquias, o último dos profetas, e apontam para o avivamento do ministério de Elias, que é mais definitivamente anunciado no próximo versículo. Vemos lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Converterá. João Batista prometeu a reconciliação com Deus àqueles que responderam ao seu chamado ao arrependimento. Converter é um termo que indica uma mudança de orientação, a libertação do pecado e o olhar voltado para Deus. A missão do profeta João Batista foi preparar Israel para a vinda do Messias. Filhos de Israel. Judeus, descendentes de Israel ou Jacó. Versículo 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar um povo pronto ao Senhor. E irá adiante dele, adiante de Cristo. Com essas palavras, o anjo indica o que seria o ofício de João e o distingue por esta marca dos outros profetas, que receberam uma comissão específica e peculiar, enquanto João foi enviado com o único objetivo de ir adiante de Cristo, como um arauto diante de um rei. Assim também o Senhor fala por Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho adiante de mim. Em suma, o chamado de João não tinha outro objetivo senão assegurar a Cristo um ouvido disposto e preparar para ele discípulos, no espírito e virtude de Elias.
com a mesma integridade, coragem, austeridade e fervor, e o mesmo poder que atende à sua palavra. O filho de Zacarias igualou Elias em zelo por Deus, em severidade de maneiras, em coragem e em aguentar as perseguições. O ministério de João Batista possui um paralelo com o de Elias, pois ambos os profetas chamaram Israel a arrepender-se. Converter os corações dos pais aos filhos. Conciliar aqueles que estão em desacordo, para pôr fim às brigas mais amargas, tais como são muito frequentemente aquelas entre as relações mais próximas. No tempo de João, os judeus foram divididos em várias seitas diferentes: fariseus, saduceus, essênios, herodianos, zelotes. Eles se opunham violentamente um ao outro e perseguiam sua oposição com grande animosidade. Era possível que essa oposição encontrasse seu caminho nas famílias e dividisse pais e filhos um do outro. João veio para acalmar essa animosidade e produzir sentimentos melhores. Ao direcioná-los todos para um mestre, o Messias, ele desviaria a atenção das causas das diferenças e os levaria à união. Ele restauraria a paz em suas famílias e reconciliaria os pais e filhos que escolheram seitas diferentes e que deixaram o apego à seita interromper a harmonia de suas famílias. Os rebeldes à prudência dos justos. E os pecadores mais obstinados à verdadeira sabedoria, que só é encontrada entre aqueles que são justos diante de Deus. Os rebeldes aqui são os incrédulos, e portanto os ímpios os iníquos, a fim de preparar um povo. Prepará-los para sua vinda, anunciando que o Messias estava prestes a aparecer e chamando-os ao arrependimento. Deus sempre exigiu que as pessoas fossem puras de uma maneira especial quando ele estava prestes a aparecer entre elas. Assim, os israelitas foram obrigados a se purificar por 3 dias, quando Deus estava prestes a descer no Monte Sinai. E assim, quando Deus, o Filho, estava prestes a aparecer como Redentor, ele exigiu que as pessoas se preparassem para a sua vinda. Portanto, em vista do julgamento futuro, a segunda vinda do Filho do Homem, ele exige que as pessoas se arrependam, creiam e sejam puras. Versículo 18. Então Zacarias disse ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho, e a minha mulher de idade avançada. Como terei certeza disso? A coisa era improvável, e ele desejou evidência que isso aconteceria. O testemunho de um anjo em tal lugar no templo deveria ter sido prova suficiente, mas as pessoas demoraram a acreditar no testemunho dos mensageiros celestes. Como consequência em não acreditar, ele ficou mudo. Quão diferente do episódio do anjo que abençoou a virgem enquanto fez a mesma pergunta. Nós vamos ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 34. Maria disse ao anjo: Como será isso? Zacarias não acreditou no que foi dito pelo anjo. Maria não tinha dúvida do fato previsto, mas apenas perguntou sobre a maneira de o fazer. Pois sou velho e a minha mulher de idade avançada. Todas as coisas são possíveis para Deus. Nenhum impedimento natural pode ter poder quando Deus declara que cumprirá seu propósito. Zacarias, como sacerdote, tem o dever de acreditar somente na sua palavra. De idade avançada. Literalmente avançada em dias. Nós vemos em Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Então Abraão prostou-se com o rosto ao chão, riu e disse em seu coração: A um homem de 100 anos nascerá filho, e Sara, já de 90 anos, há de dar à luz? João e Isaque são semelhantes, como filhos da velhice de seus pais. Versículo 19. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, que fico presente diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas notícias. Eu sou Gabriel, que fico presente diante de Deus. Parece haver uma gradação notável nas palavras, aumentando a culpa da incredulidade de Zacarias, como se ele tivesse dito: Eu sou Gabriel, um santo anjo de Deus, sim, um dos mais elevados anjos. Não somente isso, mas agora sou peculiarmente enviado por Deus, e isso com uma mensagem para ti em particular, e para te mostrar boas novas, tais como devem ser recebidas com a maior alegria e prontidão. Eu sou Gabriel. A palavra Gabriel é composta de 2 palavras hebraicas e significa homem de Deus.
Esse anjo é mencionado como tendo sido designado para informar Daniel que suas orações foram ouvidas e que Deus encarregou de lhe explicar as visões a respeito do tempo do fim. Esse tempo do fim se inicia com o nascimento de João Batista, que fica presente diante de Deus. Estar na presença de alguém é uma frase que denota honra ou favor. Ser admitido na presença de um rei ou estar com ele era um sinal de favor. Portanto, estar diante de Deus significa que Gabriel foi honrado ou favorecido por Deus. Ele foi autorizado a se aproximar dele e ver grande parte da sua glória. E foi enviado. Os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar aqueles que serão herdeiros da salvação. Estas boas notícias. Boas notícias sobre o nascimento de um filho. Versículo 20. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Eis que ficarás mudo. A palavra grega aqui utilizada significa surdo e mudo, e parece claro que ele era tão incapaz de ouvir como era de falar, pois seus amigos eram obrigados a fazer sinais para ele, para que ele pudesse entendê-los, conforme vamos ver em Lucas capítulo 1, versículo 62. E perguntaram por gestos ao seu pai como queria que lhe chamassem. A demanda por uma evidência foi concedida, mas como essa decorreu de uma falta de fé, o sinal tornou-se a forma de uma penalidade. E não poderás falar. A afirmação de uma coisa associada à negação do contrário é uma peculiaridade da língua judaica e é uma afirmação mais forte possível. O estilo do evangelista João, que nós vamos ver bastante nesse nosso estudo, é notável pela frequência dessa forma de expressão. Até o dia em que estas coisas aconteçam. Deus limitou o castigo de Zacarias e sua culpa não reteve a graça prometida, porque não creste nas minhas palavras. Isso era um sinal e um julgamento. Um sinal de que ele havia vindo de Deus e que as coisas seriam cumpridas, e um julgamento por não dar crédito ao que ele havia dito. Não há pecado aos olhos de Deus mais agravado do que a descrença. Quando Deus fala, o homem deve acreditar. Deus fala apenas a verdade e devemos crer nele. Deus fala apenas o que é para o nosso bem. E é correto que soframos se não acreditamos no que ele diz. Versículo 21. E o povo estava esperando Zacarias, e se surpreenderam de que ele demorava no santuário. E o povo estava esperando Zacarias. Eles esperaram por sua bênção, pois assim os sacerdotes costumavam fazer depois de queimar o incenso. E não podiam imaginar o que ele tivera por muito mais tempo do que o normal. Se surpreenderam. Dizem que o sacerdote não estava acostumado a permanecer no templo mais de meia hora em geral. Tendo permanecido nessa ocasião por mais tempo, o povo ficou apreensivo com sua segurança e se perguntou o que havia acontecido com ele. Que ele demorava no santuário. O atraso aqui pode ter perturbado a multidão. Talvez achasse que Zacarias fora desrespeitoso e tivesse sido morto, ou que alguma outra coisa tivesse dado errado. Se a oferta de Zacarias tivesse falhado, suas orações também estavam em perigo. Versículo 22. Quando ele saiu, não conseguiu lhes falar, e entenderam que havia tido alguma visão no santuário. Ele lhes fazia gestos e continuou mudo. Não conseguia lhes falar. Era costume, ao saírem do templo, os sacerdotes pronunciarem a bênção sacerdotal. Alguma visão. A palavra é usada como distinta do sonho, para implicar que o que tinha sido testemunhado tinha sido visto como um sentido da vigília. O olhar de admiração, os gestos estranhos, o silêncio inusitado, todos demonstraram que Zacarias tinha tido alguma experiência sobrenatural. Ele lhes fazia gestos, ou seja, acenando para eles, ou por um sinal, eles informou do que tinha acontecido. Versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu serviço, voltou à sua casa. Terminados os dias do seu serviço. Assim que ele cumpriu os deveres da semana. Pode supor que a ocorrência extraordinária no templo, juntamente com a sua própria calamidade,
o tivesse induzido imediatamente a deixar esse lugar e a voltar para casa. Mas seu dever estava no templo. Sua piedade levou-o a permanecer lá no serviço de Deus. Ele não estava incapacitado para queimar incenso por sua estupidez, e não era apropriado para ele deixar seu posto. Voltou à sua casa. A casa de Zacarias ficava na região montanhosa, provavelmente não muito longe de Jerusalém. Enquanto os sacerdotes participavam por sua vez, eles não entravam em suas próprias casas, para que pudessem ser inteiramente devotados e apegados à adoração a Deus. Para esse propósito, galerias foram construídas em torno das paredes do templo, as quais tinham câmeras. Versículo 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou-se, e por 5 meses se escondeu, dizendo: Se escondeu. Retirou-se da companhia, para que pudesse ter mais tempo disponível para se alegrar e louvar a Deus por sua maravilhosa misericórdia. Ou, como alguns comentaristas pensam, ela se retirou e evitou ver companhia para ocultar sua gravidez por um tempo, para não se expor ao ridículo, falando sobre isso antes de saber com certeza que era uma realidade. Versículo 25. Pois isso o Senhor me fez nos dias em que ele me observou, para acabar a minha humilhação entre as pessoas. Pois isso o Senhor me fez. Como se tivesse dito, milagrosamente interpôs e fez essa grande obra por mim. O fato de uma mulher estéril engravidar indicava a graça de Deus, como podemos ver no Salmo 113, versículo 9, que faz a estéril habitar em família, como alegre mãe de filhos. Aleluia. Ele me observou para acabar a minha humilhação. Esterilidade era uma grande reprovação entre os judeus, um sinal da desaprovação do Senhor, pois a fecundidade foi prometida aos justos. Elogios como os que Isabel profere aqui eram comuns entre as estéreis que Deus visitava, mas lembra especialmente a exultação de Raquel em Gênesis capítulo 30, versículo 23. Deus tirou minha humilhação. Fica na paz.